A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais um vídeo sobre a série de vídeos de Eliseu e Cristo. Então, meus irmãos, hoje a gente vai entrar numa história, numa passagem da Bíblia muito interessante, que é sobre o filho da Sunamita. Então, meus irmãos, essa passagem está ali no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37. Uma passagem muito intrigante, que tem algo bem interessante, né? Que às vezes a gente lê, ou a gente passa direto por aquilo ali, não se apercebe, ou a gente percebe e fala, deve ser só mais uma coisa da Bíblia. Mas, meus irmãos, isso tem um ensinamento profundo, isso tem um ensinamento maravilhoso, e nada na Bíblia está ali por acaso. Eu demorei muito a gravar esse vídeo, era para ter gravado esse vídeo semanas atrás, mas por conta de algumas dúvidas, né, eu tenho orado por esse vídeo, eu tenho orado por essa passagem, né, pensando nisso, refletindo na palavra de Deus, né, como, eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum vídeo, eu tenho tentado usar apenas a Bíblia, não tenho tentado olhar comentários bíblicos, nem outros livros, porque realmente é algo tremendo e eu quero que isso venha realmente da parte de Deus, através de muita oração, de busca pelo Senhor, e que Deus possa nos revelar a palavra dele. Então, depois de estar meditando na palavra do Senhor, de estar orando bastante, tenho conversado muito com o meu irmão também, a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. E então chega esse vídeo, e hoje eu consegui gravar esse vídeo para os irmãos aqui. Então, meus irmãos, iniciando, o que acontece nessa história? Né? Eliseu, ele passava todas as vezes, né? Eliseu é o sucessor de Elias, e a grande vitória de Israel sobre os profetas de Baal se deu nas mãos de Elias, ali no Monte Carmelo. Então Eliseu, quando ele sucede Elias no ministério, o local que ele pega para orar é o Monte Carmelo. Então ele sempre passava por essa cidade, e quando ele passava para a cidade, para ir para o Monte Carmelo, ele passava por uma cidade chamada Sunem. E é por isso que aquela mulher fala que é a mulher sunamita, porque ela vem da cidade de Sunem, e não a Sulamita de Salomão, de Cantares, mas Sunamita. E, meus irmãos, o interessante é que a palavra Sunem, no hebraico, significa lugar de repouso, ou lugar de descanso. Nós vamos ver que isso tem um significado tremendo, e não é por acaso que está na Bíblia. Então, toda vez que Eliseu passava por ali, aquela mulher da janela olhava ele e falava, esse é um homem de Deus, esse é um homem realmente do Senhor. E ela conversa com o seu marido e fala, vamos fazer um quarto para ele aqui em cima da nossa casa? A gente coloca uma mesa, uma luminária, uma cama, só para ele passar a noite. E Eliseu aceita de pronto aquilo ali, ela fala com ele, e ele aceita de pronto, ele passa. Então, todas as vezes que ele passava por aquela casa daquela mulher, ele repousava ali. Só que chega um dia que Eliseu vira para o seu servo, Eliseu tinha um servo chamado Geazi, ele fala, Geazi, essa mulher tem feito tão bem para a gente, essa mulher é uma mulher tão boa para nós, vamos dar alguma coisa para ela? E então ele vira para aquela mulher e fala assim, o que você precisa? Ela fala, eu não preciso de nada, eu sou uma mulher influente, eu sou uma mulher que tem muitas posses, eu sou uma mulher que estou bem diante do meu povo, não preciso de nada, obrigado. Mas ele fala, não, essa mulher precisa de alguma coisa. Então Geazi vira para Eliseu e fala, olha só, eu reparei que ela não tem nenhum filho. Aí ele fala, não, então tá. Ele vira para a Sunamita e fala assim, olha só, ano que vem você vai estar com os filhos nos braços. E ela fala, não iluda a tua serva, meu marido já é velho, eu não tenho mais pretensão de ter filho, não posso ter filho, né? Mas quando dá o ano seguinte, ela está com o filho nos braços, realmente ela engravidou e deu à luz. Só que aí acontece algo inesperado. O filho dela, depois de crescido, anos se passaram, ele está ali na ceifa com seu pai, e de repente ele sente uma dor na cabeça, ele coloca a mão sobre a sua cabeça e acaba morrendo. E aquela mulher então pega o seu filho, coloca na cama de Eliseu e deixa o filho dela ali. E ela corre até Eliseu. Eliseu está ali no Monte Carmelo, e quando ela chega, ela fala, olha só, eu por acaso pedi algum filho, mas agora o meu filho está lá morto, e agora o que eu faço? Então diz que Eliseu desce do Monte Carmelo, vai com ela, e quando ele chega então na casa dela, ele vê aquele menino morto sobre a cama do próprio Eliseu, que ela coloca no quarto que ela tinha feito para Eliseu, e quando ele chega ali, algo acontece, algo tremendo acontece. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer nos versículos de 33 e 37. Fala assim, 32 e 37. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre ele, orou ao Senhor. Então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e, colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse, pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinou-se à terra. Então pegou seu filho e saiu. Coisa
diferente, né, meus irmãos? Por que esse menino ele espirra 7 vezes? Por que Eliseu vai uma vez sobre ele, coloca os seus olhos, sua boca, suas mãos, depois desce da cama, faz tudo de novo, né? Algo que parece a gente ler rapidamente e não se apercebe algumas coisas, né? Mas, meus irmãos, isso tem um significado tremendo na Bíblia. Meus irmãos, Eliseu ele coloca ali, né, essa palavra no hebraico significa medir, é como se ele medisse ali diante do menino, a mesma coisa que Elias faz com a viúva de Sarepta, com o filho dela. Então ele se coloca sobre a cama ali daquele menino, ele coloca a boca sobre a boca, as mãos sobre as mãos e os olhos sobre os olhos. E, meus irmãos, nesse momento então ele faz isso, o corpo do menino aquece e ele desce da cama, e a Bíblia fala que ele retorna, a palavra no hebraico é retorna, volta novamente. Isso nos traz a figura de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele morre, o filho único daquela mulher, o filho único de Deus, Jesus, desce nessa terra para morrer por nós, mas ele não ficou na morte, ele retornou, ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, a nossa fé tem valor, porque a nossa fé não é vã, porque ele ressuscitou. Só que, meus irmãos, algo acontece, diz então que aquele menino espirra 7 vezes. E o que significa esses espirros? Por que a Bíblia faz questão de colocar isso? Que ele espirra 7 vezes. Meus irmãos, a palavra espirrar, a etimologia da palavra espirrar significa pôr o ar para fora. Aquele menino só poderia pôr o ar para fora se uma vez aquele ar tivesse entrado. E é justamente isso que acontece. É como se Eliseu tivesse soprado sobre aquele menino, soprado através da boca daquele menino. E, meus irmãos, é justamente isso que Deus fez com Cristo, soprando sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito retirou Jesus da morte e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. E nesse momento, então, que aquele menino espirra 7 vezes, isso nos traz um grande significado. Aquilo que a palavra de Deus vai dizer em Isaías, capítulo 11, sobre os 7 Espíritos de Deus. E é por isso que eu demorei tanto a fazer esse vídeo, porque eu sei que é difícil nós falarmos de um assunto, às vezes, que gera tantas dúvidas na nossa cabeça. Mas, meus irmãos, espero que os irmãos saiam daqui entendendo aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus tem nos mostrado. E olha o que a palavra de Deus vai dizer em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Meus irmãos, o rebento, ele é o descendente, ele é o broto, é o primeiro fruto. Isso representa quem? Cristo. O rebento de Jessé é Cristo. Jessé no hebraico significa possuidor, ou eu possuo, é o que quer dizer a palavra Jessé. E é justamente a figura do próprio Deus, do tronco, daquele que sai o Filho, Jesus. E olha o que a palavra vai dizer, que o tempo todo Jesus é trazido como um renovo, aquele que traria nova vida, novamente nos ligaria ao Senhor, afastaria a ira de Deus e nos faria propícios diante do Senhor, através da expiação do seu próprio sangue, através da expiação pelo seu próprio sangue, se ofertando e se oferecendo como sumo sacerdote e o sacrifício vivo. E das suas raízes o renovo frutificará. Então, se a gente imaginar uma figura, a gente consegue ver o tronco sendo Deus, o rebento sendo Cristo e as raízes sendo o Espírito, porque é através do Espírito do Senhor é que todo o nome de Cristo é conhecido. Então, meus irmãos, e repousará sobre ele, agora sim, meus irmãos, os 7 espíritos daquele menino, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esses 7 espíritos, meus irmãos, nos trazem uma grande figura. Meus irmãos, não existem 7 espíritos diferentes, mas há um espírito. O Efésios fala que há um espírito e um corpo. Mas, meus irmãos, isso nos mostra os atributos do Espírito. Isso nos mostra aquilo que repousava, a plenitude que repousava sobre Cristo. Porque a Deus aprouve colocar em Cristo toda a plenitude da divindade. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, ali em Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Várias vezes em Apocalipse a gente já vê o número 7. E, meus irmãos, os 7 Espíritos de Deus são representados como as 7 lâmpadas de fogo. Meus irmãos, no tabernáculo existia um utensílio muito importante, que os judeus chamam de menorá, que significa luz. Meus irmãos, a menorá, o candelabro de ouro, ele tinha 7 braços. Apesar de ele ter 7 braços, ele era uma peça única, maciça, toda de ouro. E essas lâmpadas, elas eram acesas com azeite
a partir da primeira lâmpada, a lâmpada central, do braço central, representada pelo Espírito do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer assim: ouve, pois, Josué, olha só, profecia de Zacarias, é uma profecia totalmente escatológica, assim como Daniel, mas é uma profecia que traz o povo ao arrependimento o tempo todo, porque Zacarias foi escrito na época da reconstrução, do renovo do templo destruído de Salomão, quando o povo é deportado, quando o povo é levado cativo para a Babilônia e o templo de Salomão é destruído. Esse povo ele vai para o cativeiro, fica ali no exílio babilônico, né? Melhor, 70 anos e retorna. Quando eles retornam, Zorobabel começa a construir o templo novamente. Só que aí, meus irmãos, existia um sumo sacerdote. E, meus irmãos, o nome desse sumo sacerdote era Josué. Olha que coisa interessante. O que significa Josué? Deus é salvação. O que significa Eliseu? Deus é salvação. O que significa Jesus? Deus é salvação. A etimologia das três palavras simbolizam Deus é salvação. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos e magníficos, incríveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, Jesus, o rebento de Jessé, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha só, os olhos. A gente falou sobre o sopro do Espírito através da boca. E agora a gente vê os 7 olhos, ou seja, a plenitude, aquele que vê todas as coisas, aquele que passa os olhos sobre toda a terra, aquele que salvou a todos, aquele que morreu por todos, na verdade, perdão. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo, o dia da expiação, o dia do perdão, que os judeus chamam de Yom Kippur, foi a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Ele morreu uma vez e ele virá novamente, agora sem pecado, porque na primeira vez ele estava podre com os nossos pecados, buscar aqueles que permaneceram até o fim. E a palavra continua dizendo na profecia de Zacarias: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono e disse-me: que vês? E eu disse: olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro. Lembra que eu falei, meus irmãos, do candelabro de ouro que ficava no lugar santo dentro do tabernáculo? Pois é, meus irmãos, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Meus irmãos, o recipiente do Espírito se chama Jesus. E é por isso que quando João Batista acaba de batizar Jesus no Rio Jordão, diz que então o céu se abre e uma voz de Deus falando: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, de quem eu me agrado. Jesus era totalmente agradável. E a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito descia como uma pomba. Meus irmãos, a pomba é um animal que facilmente se afugenta. Se nós não estivermos totalmente plenos, no sentido de fazê-lo repousar, ela se afugenta. E o Espírito do Senhor é assim. Se nós não quisermos o convívio dele, se nós não quisermos a presença dele, ele facilmente se afugenta. Mas quando nós nos tornamos o lugar de repouso, o lugar de descanso, ele habita em nós, ele faz morada em nós, ele flui através de nós como um rio de águas vivas. Então, meus irmãos, era justamente isso que isso representava. O Espírito repousava. Lembra o que significa a palavra sunem no hebraico? Pois é, lugar de repouso. Ali o Espírito repousava sobre aquele menino, na figura do próprio Cristo. O Espírito repousava sobre Jesus. E esse castiçal, esse recipiente do azeite, e o azeite na Bíblia significa o próprio Espírito Santo, era Jesus. Meus irmãos, a luz do mundo, esse candelabro, ele tinha a função de iluminar o lugar santo. A gente vê aqui a figura do candelabro de ouro, conhecido como menorá. Isso representa a luz daquele lugar. Era o único utensílio do tabernáculo que iluminava. Se não tivesse esse castiçal de ouro, não tinha luz. E era esse castiçal, com esses 7 braços, os irmãos podem ver que existe um braço central, que é o Espírito do Senhor. E os demais estão sempre em duplas. O Espírito de conhecimento e de fortaleza. O de temor do Senhor é sempre em duplas. O de sabedoria. Então, meus irmãos, a gente vai vendo esses 7 Espíritos ali elencados. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Isaías, meus irmãos. Só retornando aqui, olha só. O Espírito do Senhor, para que eu não fale fora da ordem. O Espírito de sabedoria e de entendimento, em par. Espírito de conselho e de fortaleza, em par. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor, em par. E quando a gente olha aqui para o candelabro, a gente vê que esses braços eles estão em pares. Olha só, mas o braço central,
o Espírito do Senhor, daquilo ali partiu o azeite para acender as demais lâmpadas, para que o azeite pudesse ser o recipiente da luz. E quem é a luz do mundo? Quem foi aquele que arrancou as trevas, acabou com as trevas? Jesus, a luz do mundo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele, através da sua luz, afastou a morte, afastou o pecado, afastou as trevas e fez dia claro e dissipou as trevas através da luz, que é o próprio Cristo. E olha só, meu irmão, a gente pode ver nessa imagem ali o sumo sacerdote, ali acendendo ali o altar do incenso. E, meus irmãos, a gente vê aqui a menorá, aqui o candelabro de ouro. Isso era tudo fechado, as cortinas eram todas fechadas. E a única coisa que iluminava esse local era o candelabro de ouro, que simboliza a luz do mundo, Cristo Jesus. E, meus irmãos, olha o que a palavra de Deus continua dizendo. E olhei, lá em Apocalipse 5:6, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Aquele menino parecia realmente estar morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Novamente, meus irmãos, só que isso, nós vimos ali que os olhos corriam toda a terra, o Espírito foi soprado. Mas, meus irmãos, nada disso teria finalidade se aquelas mãos não fossem cravadas naquela cruz, se aquele sacrifício não fosse feito naquela cruz. Nós falamos aqui em outra aula que quando Jesus, quando Deus forma Adão, diz então que o nome Adão no hebraico significa terra vermelha. Deus, na pessoa de Cristo, que é aquele que era a encarnação do próprio Deus na terra. Então, quando o anjo do Senhor aparecia, isso significava o próprio Cristo aparecendo. Diz então que ele faz o homem. E eu creio que a pessoa que faz o homem realmente é o próprio Cristo. Ele sui suas mãos de vermelho e ele faz o homem da terra, que a terra original é vermelha. Ele forma então Adão. Ele dá o nome daquele nome de Adão. Por quê? Porque significa terra vermelha. Só que, meus irmãos, o renovo, a nova vida, ela veio naquela cruz, quando Jesus novamente sujou suas mãos de vermelho. Só que agora não foi com a terra, foi com o sangue dele. E a mão dele estava suja de sangue. E isso, meus irmãos, nós vemos que os seus olhos corriam toda a terra. Através dos 7 olhos, ele olhava tudo, ele viu tudo, ele buscou a todos, ele veio para todos. O Espírito foi soprado sobre ele, porque a Bíblia fala que a ele não foi dado o Espírito por medida, mas o Espírito dele transborda, o azeite transborda dessa botija que é Cristo. Mas, meus irmãos, isso só teve significado porque as suas mãos foram sujas de sangue. E ele morreu por nós naquela cruz. E ele nos deu vida através da sua morte. Só que a Bíblia continua dizendo, e 7 pontas. Meus irmãos, algumas versões vai dizer 7 chifres. E essa palavra no grego significa justamente isso, os chifres. E olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. O altar do sacrifício, ele tinha 4 chifres, 4 pontas. Quando Adonias, filho de Davi, irmão de Salomão, quer usurpar o trono do seu irmão Salomão, e Salomão então vai atrás dele para matá-lo, porque ele tinha pedido Batseba como esposa. Diz que ele sai correndo para dentro do templo, no caso que viria a ser o templo, e ele agarra nas pontas do altar. Tem até uma música muito famosa, que ele deseja o favor do rei, pega na ponta do altar. E, meus irmãos, quando ele agarra no altar, o que ele está dizendo com isso? Que ele teria direito ao favor do rei, à misericórdia do rei. E, meus irmãos, as 7 pontas simbolizam a graça plena de Deus. O cetro, o braço estendido do Senhor, significa a graça do Senhor, Jesus Cristo, que é o favor imerecido, é o braço estendido do Senhor, Jesus Cristo. Ele nos deu a graça, a plenitude, o caminho para nós entrarmos então a glória de Deus, para nós acessarmos o Santo dos Santos e nos encontrarmos com o nosso Pai na glória de Deus. Meus irmãos, esses chifres aparecem na primeira vez na Bíblia, ali num episódio que já prefigurava a morte de Cristo, que é quando Abraão vai sacrificar Isaac. E diz então que quando ele levanta aquele cutelo para matar Isaac, ele olha, o anjo fala, não mata, poupa o filho Isaac. E diz que quando eles olham para o lado, diz que tem um cordeiro agarrado pelos chifres. E esse chifre, essas pontas que falam aqui em Apocalipse, é a mesma palavra que fala dos chifres sobre aquele cordeiro ali agarrado naqueles galhos. E esses chifres, esses galhos simbolizavam aquela coroa de espinhos que Jesus levou, porque não foi necessário nós morrermos. O filho de Abraão não morreu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Filho de Deus morreu no nosso lugar, sobre aquele Monte Moriá, que é onde mostra ali então essa história. Depois Jesus vai morrer ali naquele monte da caveira, e, meus irmãos, ele vai ser crucificado, ele vai ser colocado da cabeça dele uma coroa de espinhos, e aquele cordeiro vai tirar o pecado do mundo. E é por isso que João Batista vai falar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque através, meus irmãos, da sua graça, desse favor imerecido, nós podemos ter acesso ao Pai. E é isso, meus irmãos, eu queria terminar
esse vídeo de hoje dizendo que a Bíblia fala em Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O Espírito não lhe foi dado por medida, e é por isso que o Espírito transborda de Cristo. E esse Espírito nos alcançou, meus irmãos. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Nós possamos apregoar esse nome, nós possamos pregar esse nome, pregar as boas novas de salvação, pregar as boas novas de libertação. Cristo Jesus, que nos salvou, nos livrou da morte, nos trouxe para o império de luz. Deus nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o império do Filho do seu amor. Que possamos então viver essa salvação, possamos viver essa liberdade, agradando, nos tornando agradáveis todos os dias, assim como Cristo era o recipiente do Espírito Santo. Que possamos ser o recipiente do Espírito Santo e não afugentá-lo, e não espantá-lo, mas possamos transbordar a sua graça, do seu amor e do seu Espírito. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.